Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é no silêncio que Deus fala conosco, quando paramos de falar e começamos a ouvir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra, pela paciência. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que deixou muito bem claro Jesus na palavra é que a boca fala do que o coração está cheio. Se você parar para prestar atenção em tudo que você tem falado, são palavras que trazem esperança, são palavras de lamento, de lamúrio, de reclamação. Isso diz muito sobre a nossa fé, isso diz muito sobre o Espírito que está dentro de nós. Você consegue imaginar o Espírito Santo dentro de você e Jesus reclamando das coisas? Se a gente nota a cena da crucificação, a gente vê que ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele não reclamou, ele não fez nada. Ele simplesmente orou e fez a vontade de Deus. Então, foi no silêncio. E às vezes a gente quer falar, o tal desabafar. Tem funcionado? Eu acho que uma coisa que a gente precisa notar dentro do nosso comportamento é que a vida, apesar dela ser curta, quando a gente vive sem prestar atenção, o sofrimento ele é muito longo para quem sente. Pega uma noite que você deita e do nada você acorda 2, 3 horas da manhã, e mesmo que você tenha consciência que você precisa dormir, você simplesmente não consegue. E aí você olha para o teto e vira de um lado e vira do outro, e isso e aquilo, de repente liga a televisão, desliga o celular. A hora que você olha no relógio 4 horas, e aquilo não passa. E simplesmente você está ali, vivenciando tudo aquilo. Agora, simplesmente você pensar, quero dormir, vai fazer você dormir? Não vai. E na nossa vida, tudo é como nesse exemplo. Tudo que nós realizamos não é pelo nosso pensamento, pela nossa força de vontade. Mas quando Deus está perto de nós, é muito mais fácil a gente ter autocontrole. É muito mais fácil a gente ter paz, a gente ter sabedoria. Quando a gente para de ouvir o que a gente quer e começa a ouvir aquilo que nós devemos fazer para Deus, porque Deus assim o quer. Como que nós podemos contribuir com Ele. E nesse meio tempo a gente sempre recebe alguma coisa boa, porque Deus é bom. Quando a gente vive buscando apenas os nossos próprios interesses, a gente fala demais, acontece de menos, sofre demais, tristeza demais, questionamento demais. Se eu fico pensando em alguma coisa, é sinal que eu não tenho certeza. E Deus, Ele não é Deus de dúvida. Toda vez que a gente começa com esses tipos de pensamento, tem uma dica muito boa. Ore. Na palavra de Deus a gente vê que Jesus ele sempre se apartava das pessoas por um longo caminho, subia no monte, em algum lugar, para orar. Porque o próprio caminho já iria acontecer uma conversa com Deus. Às vezes, se a gente não se retira do meio que a gente está, de repente está ali dentro do teu quarto refletindo, é o filho na porta, é o marido na sala, é alguém do lado, é o coisa. O celular também precisa ser deixado de lado um pouco. Tá lá no meio da oração, o celular toca a mensagem e a curiosidade está sempre ali, né? Sempre achando que é mais importante qualquer coisa do mundo que Deus. Deus ele nota nesses pequenos detalhes a importância que Ele tem para você, o espaço que você toma, o culto que você cria dentro do teu coração. Se a gente ir lá em João 8:47, a palavra ela diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz.
vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Eu já ouvi diversas pessoas dizendo: olha, eu oro, mas Deus não me responde. Olha como essa passagem ela fala muito sobre isso. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Poxa, como assim não pertenço a Deus? Eu faço parte da igreja. Nossa, eu frequento os lugares. Não, eu sei o nome de Jesus. Fui batizado. Tá, como você vive? Se alguém que não soubesse nada disso de você conseguiria olhar para você e falar: não, essa pessoa é cristã. Percebe uma única coisa: o teu comportamento vai falar sobre a sua fé. Em silêncio. Uma das perguntas que a maioria das pessoas se fazem é: onde eu frequento? Qual é a minha igreja? Onde que eu vou? Onde que eu aprendi isso que eu falo? Vou responder para vocês. Eu sou cristão. Não sou católico, não sou evangélico, não sou testemunha de Jeová, não sou adventista de sétimo dia, não sou do Replemplem, não sou nada. Eu sou cristão. Sabe onde eu aprendi essas coisas? Na Bíblia. A minha igreja é o meu templo, é o Espírito Santo. A minha palavra é a Bíblia. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus é em silêncio. A gente só consegue aprender em silêncio. Quando você era criancinha e ia numa sala de aula, em silêncio você prestava atenção, não é falando. Falando você só fala daquilo que você sabe. Ouvindo você aprende aquilo que você não sabe. E aí vou te fazer a pergunta: como eu pertenço a Deus? Quando você renega o pecado. Quando você olha que sozinho já não dá mais. Quando você pede perdão por tudo aquilo que você fez sabendo que era errado, sabendo que prejudicou outras pessoas, toda vez que você foi egoísta, toda vez que você sentiu ódio, raiva, todas as vezes que ao invés de perdoar, você condenou. Todos esses comportamentos, eles só mostram uma coisa: você não é de Deus. Ainda que você saiba o nome de Jesus, que você sinta uma vontade muito grande, se você não entregar a sua vida e os seus caminhos a Ele, nada disso adianta. Não é a placa da igreja que salva não, viu? Às vezes você pode olhar uma igreja e achar que a outra peca mais que a sua. Mas nenhuma e nem outra. É o teu relacionamento com Deus. É o que você faz mediante aquilo que Deus ensina. E é isso que vai determinar tudo em nossa vida. Tudo. E sucesso não é dinheiro. Sucesso, para mim, é você poder viver sem fazer mal para ninguém. Para mim, isso é uma vida muito bem sucedida. E se você ainda puder não fazer mal e fazer o bem, é maravilhosa, é perfeita. Porque nos dias de hoje, está muito perdido o que é valor. A gente nota achando que preço é valor. E não é à toa que muitas pessoas compram coisas falsificadas achando que está fazendo um bom negócio. Não está. O que determina a qualidade de algo é o que ela é, não é a marca que ela tem. Então não adianta você ter uma marca de crente, não adianta você ter uma marca de adorador, sendo que a sua marca é falsificada. No comportamento ela não pode ser vista. Está enganando a você mesmo. Jesus, ele tem que ser visto no seu comportamento. Você tem que sentir que Deus fala com você. Deus, ele vai falar com o teu coração. Deus, ele vai querer que você olhe dentro do teu guarda-roupa muitas vezes e note que você tem coisas mais do que você precisa e que você vai doar para alguém. Que às vezes você está passando na rua e vê uma mãe com uma criança, alguma coisa, e te toca de dar alguma coisa. Uma blusa, um alimento, um abraço, uma palavra, qualquer coisa. Mas simplesmente ignorar como se aquilo não fosse problema seu. Deus, ele usa de quem ele pode. Eu não canso de falar isso. Não existe nada melhor do que a gente ser usado por Deus. Você pode ter todas as coisas desse mundo, mas se você não tiver Deus na sua vida,
nada dessas coisas vai ter valor. Talvez seja muito legal. Nossa, comprei um carro novo. Pô, legal. Daqui um pouco o teu carro novo já não é mais novo. Teu celular novo já não é mais novo. Teu tênis novo não é mais novo. E tudo aquilo que é novo já não é mais novo. E assim também acontece com as pessoas e os relacionamentos que a gente tem. Sem Deus, a gente gosta de variedade, né? A gente gosta de... Não deu certo, vou tentar com outro. Você não vai dar certo com ninguém. Talvez você tenha as melhores das intenções, mas sem o melhor espírito, não adianta de nada. Não adianta de nada. Se a gente ir lá em João 6, versículo 45, a palavra diz assim: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. A nossa sabedoria, ela vai vir de Deus. Não adianta fazer curso de teologia, não adianta ficar lendo, porque isso daqui é da época do período de não sei quem, porque isso daqui é uma evidência, isso não salva ninguém. A fé, ela não é feita da palavra de Deus. A fé, ela é feita do que você faz quando você ouve a palavra de Deus. A fé sem as obras, ela é morta em si mesmo. Ela não serve para nada. Então a palavra, ela se torna viva quando você pode viver aquilo que Jesus ensina. E o próprio Espírito Santo, ele vai agir através de você. E o nosso ensinamento, ele vai vir de Deus. Não tem outro. E o que Deus ensina? Que nós devemos ir a Jesus. Eu fico assim, isso me incomoda demais. Incomoda demais. Você começa a andar na rua e começa a ver esses nomes de placa de igreja, esses nomes de coisa. E é uma invenção e uma criatividade que eu nunca vi na vida. Será que Jesus não é o suficiente? Será que eu preciso de novos nomes? Já tá cansado, né? Mais de 2000 anos. Já morreu mesmo. Isso daí já foi. Vamos inventar coisas novas. Jesus é o suficiente. E quem tiver com o Espírito Santo vai entender que Jesus é o suficiente. Quem não tiver vai ficar defendendo o resto. Porque isso é o resto. E eu quero ver no dia do julgamento, né? Nos últimos tempos, né? O que vai acontecer. Porque eu creio em tudo aquilo que está na Bíblia. Em cada palavra. Tem palavra que eu não tenho sabedoria muitas vezes para concordar? Com certeza. Porque se eu já tivesse 100% pronto, eu estava morto. Porque essa vida não é para viver 100 anos. Não, essa vida é para a gente viver enquanto Deus tem um propósito para nós. Não tem mais propósito, pode voltar ao Pai e ficar aguardando a segunda vinda de Jesus. Senão a gente começa a inventar coisas. Vira uma maluquice. E às vezes o que mais me entristece é que você ouve às vezes pregadores falando umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina na Bíblia e você não tem coragem de ler a Bíblia e não entende que aquilo que ele está falando não tem nada a ver. Muitas vezes o cara está querendo o teu dinheiro, está querendo a tua atenção, está querendo que você de alguma forma admire ele. As pessoas, elas são esquisitas, viu? Te garanto que às vezes o que a gente quer não tem nada a ver, só que a gente não tem coragem de falar. Então a gente conta umas besteiras no meio do caminho e fica tudo bem. Fica, né? Fica nada. Fica nada. Sabe, eu acho que chega um ponto que não adianta falar mais nada. Eu tenho certeza que deve ter pessoas na sua vida que você gosta muito, que você já deve ter falado 300 mil vezes a mesma coisa. E aí tem uma frase que a gente costuma usar, né? Que entra por um ouvido e sai pelo outro. E por que não seria assim? Por que a outra pessoa deveria se convencer que ela tem que fazer o que você acha que ela tem que fazer? Se nem quando Deus diz o que você tem que fazer, o que você faz. Se você não consegue ouvir a voz do Criador, como é que uma pessoa vai ouvir você? Deus, ele nos dá autoridade de expulsar demônios quando ele está conosco. Então essa conversão pode ser forçada? Expulsar demônios, sim. Mas que a pessoa entregue a sua vida para Jesus, não. Isso é uma escolha individual de cada um. E eu acho que chega um tempo que não adianta falar mais nada. Chega um tempo
que é melhor começar a ouvir o que Deus fala, porque outro dito popular, ficar dando murro na ponta de faca. E às vezes a vida não é assim, insistindo, eu quero, e fica no eu quero, só querendo. Se você tem um problema, descobriu uma doença, tá triste, não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei quais são os teus problemas, não sei o que tem te tirado o sono, mas a solução ela não vai estar no que você acredita. Eu tenho certeza disso. Não é o médico que cura, não é o remédio, não é o trabalho. Tem muita gente que tem trabalho e tem dívida para tudo quanto é canto. Tem muita gente que tem dinheiro, vai nos melhores médicos e assim não se cura. A doença ela não vem para matar, mas ela vem para ensinar. Toda dificuldade, quando você passa com Deus, existe aprendizado. Enquanto você achar que força é uma reunião de amigo, que saúde é plano, né? Plano, que seguro é aquilo que você paga no final do mês para se acontecer alguma coisa. Nada disso garante sucesso. Nada disso garante paz. Nada disso garante nada. E às vezes a gente vive acreditando nas coisas erradas e falando. Vai ser em silêncio. Nós vamos falar mais no nosso comportamento. Entrar no trabalho, ficar reclamando dos outros. Chegar na família, ficar reclamando dos outros. Ah, porque fulano fez isso, ciclano... Cara, fez, fica quieto. Ignora. Não existe nada que dói mais que desprezo. Despreza. Ah, mas... Despreza. Jesus, ele tá vendo tudo que as pessoas estão fazendo para você. E uma coisa eu te conto que eu não sei se você sabe. Deus, ele é justo. No fim, quem venceu a morte? Foi Jesus. Não foi a religiosidade. Foi Jesus, pelo comportamento que ele teve. Hoje, se nós olhamos a vida dele e nos inspiramos nela, tem um caminho que nós queremos seguir, é justamente pelo comportamento que ele teve. Olha, muitas pessoas podem não acreditar em Deus, mas nenhuma vai dizer que as atitudes de Jesus não foi por amor. Não tem jeito. Isso não tem jeito. Então eu já vi muitas pessoas que, olha, eu não acredito em Deus, mas Jesus, você olha as coisas, ó, perfeito. O que Jesus disse de errado? O que ele falou demais? Nada. Percebe que nós criamos um preconceito de certas coisas pelos nossos interesses. Quando a palavra vai contra aquilo que eu quero, não, essa palavra não me interessa. Mas quando vai falar de prosperidade, bênção, cura, não, essa eu quero, eu recebo, essa eu recebo. Recebe tudo, ou não recebe nada. Porque Deus não dá para escolher as partes que você quer, não. Silêncio, silêncio, silêncio. Agradecer mais que falar. Se é para abrir a boca, para quebrar o gelo, fala para falar coisas boas, para que o outro saiba que Deus está dentro de você. Vai existir uma luta muitas vezes nos teus pensamentos enquanto você questionar. Mas quando você parar de questionar e fazer o certo que Deus coloca no teu coração, acabou a dúvida. Aí tudo rola muito bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor toque a sua vida, toque a tua casa, console o seu coração. Nesse dia de hoje, muitos eu tenho certeza que estão sentindo saudade de pessoas que já não estão mais conosco. Muitos têm a oportunidade de estar junto, mas nem sabem o valor disso. E muitos vão aproveitar a oportunidade. Porque na vida é assim. Cada um faz o que quer. Depois que passa, só dá para lamentar. Mas ainda tem tempo. E após isso, existe um céu para todos nós que morremos acreditando que nós temos um Salvador, Jesus Cristo. E Ele é o nosso Senhor. Que Deus console o coração de vocês. Feliz Dias dos Pais, né? O nosso Pai Celestial, que está sempre conosco, sempre presente, sempre nos aguentando, sempre participando das nossas lutas, da nossa teimosia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.